2026 será o melhor ano para esses signos do zodíaco. 2026 será o ano em que o destino decidirá dar alguns passos ousados em direção aos escolhidos. O que há muito tempo não dava certo, de repente começará a se concretizar. As pessoas que passaram por provações durante anos finalmente verão que o universo não preparou punições para elas, mas recompensas. Este ano será um ponto de inflexão, quando a sorte deixará de ser um sonho e se tornará uma aliada constante. É em 2026 que alguém terá uma chance que mudará tudo. A carreira chegará ao auge, as finanças começarão a multiplicar-se e o coração sentirá uma harmonia que não existia há anos. Não é por acaso, é a recompensa pela perseverança, pelo trabalho e pela fé em si mesmo. O destino não dá de graça, ele devolve o que é seu. E hoje você descobrirá quais signos do zodíaco serão os favoritos do ano, para quem o universo abrirá o caminho para o sucesso, a riqueza e a inspiração. Quem poderá dizer, sim, finalmente aconteceu. Inscreva-se agora mesmo, para não perder seu signo, sua oportunidade, sua previsão. Porque talvez seu nome já esteja inscrito na história das pessoas mais felizes de 2026. Áries. Em 2026, a vida de Áries se revelará como se a energia há muito reprimida finalmente rompesse todas as barreiras. Este ano não será apenas bem-sucedido, ele se tornará um ponto de transformação, um momento em que a força interior, a coragem e a determinação se unirão em um núcleo invisível que atrairá eventos, pessoas e oportunidades. Áries sentirá que a realidade começa a corresponder ao seu ritmo. O mundo ao seu redor, que antes parecia teimoso e indiferente, de repente começará a obedecer a cada intenção, cada ação, cada palavra. O ano de 2026 trará muitas portas para Áries, mas apenas aquelas que ele tiver coragem de abrir se abrirão, e ele fará isso. Nos dias de janeiro, quando a maioria ainda estiver procurando o caminho, Áries já começará a agir. E esses primeiros passos parecerão pequenos, mas serão eles que determinarão o curso do ano. Em sua vida aparecerão pessoas que não trarão apenas conhecidos, mas verdadeiras reviravoltas do destino. Uma conversa, um olhar casual, um convite e começará uma ascensão, repentina e poderosa como uma chama que atravessa a escuridão. As finanças, que por muito tempo estiveram sob controle, finalmente começarão a se multiplicar. Não por acaso, mas graças ao aumento da influência, a expansão dos negócios, a decisão de arriscar onde outros temem. Áries será capaz de quebrar as velhas regras do jogo. Novas fontes de renda surgirão inesperadamente, por meio de ideias que pareciam muito ousadas ou mesmo loucas. Mas são exatamente essas decisões que darão resultado. No meio do ano, ocorrerá um avanço que colocará Áries no centro dos acontecimentos. Ele será reconhecido, ouvido, sua palavra terá peso. Ele deixará de lutar por um lugar. Em vez disso, o lugar o encontrará. O trabalho, a carreira, os negócios ou qualquer empreendimento que ele iniciar receberá um forte apoio de forças externas. Tudo o que ficou parado por muito tempo, de repente, avançará rapidamente. E junto com o sucesso, virá uma sensação de confiança que mudará o próprio Áries. Não haverá mais dúvidas se ele está no lugar certo, porque 2026 mostrará que sim, esta é a sua época. Neste ano, cada ação terá uma resposta rápida, quase instantânea. Cada passo dado trará resultados. Cada palavra dita atrairá novas oportunidades e qualquer esforço terá um efeito tangível. Na área financeira, Áries verá que o dinheiro começará a chegar não por meio da atenção, mas por meio da harmonia interna. Quanto mais ele acreditar em suas forças, mais receberá.
Este ano lhe dará a chance de fazer seu primeiro grande capital ou fortalecer posições que mais tarde se tornarão a base de um novo nível de vida. Mesmo aqueles que por muito tempo duvidaram de suas habilidades serão forçados a reconhecer o óbvio. Áries está se transformando em uma pessoa que faz o impossível. Os relacionamentos deste ano trarão calor, estabilidade e profundidade. Áries, acostumado à luta, descobrirá de repente que a força pode existir sem tensão. O amor virá não como um teste, mas como um apoio tranquilo. Ao seu lado aparecerá uma pessoa com quem ele não competirá, mas se abrirá. Essa parceria se tornará o silêncio no qual nascem grandes realizações. Se Áries já tiver um par, 2026 fortalecerá esses laços, levando-os a um nível de futuro comum, onde não há pequenas dúvidas e discussões vazias. Para os solteiros, esta é uma chance de encontrar alguém que parece estar esperando por ele há muito tempo. Na segunda metade do ano, a sensação de mudança se tornará ainda mais evidente. Áries começará a perceber que o destino dá dicas, não místicas, mas totalmente reais. Um encontro no momento certo, uma carta que chega na hora decisiva, uma decisão intuitiva que leva à vitória. Este ano é como uma conversa entre ele e o mundo, onde ambos falam a linguagem da ação. No final do verão, Áries sentirá que entrou em uma nova órbita. A vida se torna mais organizada, mas não entediante. Há mais coragem, mais alegria no movimento diário. Surgirá um novo círculo de pessoas. Não por status, mas por espírito. É uma união daqueles que também buscam grandes mudanças. Entre eles estará aquele que poderá se tornar um verdadeiro aliado, mentor ou parceiro. No outono chegará a hora das grandes decisões. Não tenha medo de dar passos radicais. O destino o apoiará. Mesmo o que parecer um risco se tornará uma vantagem. Nesse período, Áries poderá ter a oportunidade de se mudar de emprego ou começar seu próprio negócio. Qualquer movimento levará ao crescimento. O principal é não permitir que o medo dite o rumo. A coragem será a moeda que abrirá o caminho para novos recursos. Neste ano, tudo o que estiver relacionado ao desenvolvimento, ao aprendizado e às inovações dará resultado. E quanto mais energia ele investir no autodesenvolvimento, mais poderoso será o futuro. No final do ano, Áries sentirá uma verdadeira mudança em si mesmo. Como se, após uma longa jornada, ele finalmente tivesse chegado ao topo, de onde se pode ver o sentido de tudo o que aconteceu antes. Não haverá sensação de perda ou tempo perdido, apenas clareza e gratidão. Aqueles que permaneceram ao seu lado farão parte dessa nova vida. Aqueles que partiram simplesmente abriram espaço para o melhor. Áries saberá que tudo aconteceu exatamente quando deveria acontecer. O ano de 2026 trará não apenas sucesso, mas uma profunda sensação de harmonia entre desejo e realidade. Ele finalmente sentirá que está no controle de sua vida, que as dificuldades passadas foram uma preparação, não um castigo. Sua energia deixará de se dissipar. Ela se tornará direcionada, eficaz, clara. Este é o ano em que Áries não lutará mais contra o vento. Ele próprio se tornará o vento que muda o rumo dos acontecimentos. Cada dia trará uma sensação de sentido. Ele verá os resultados de seus esforços, sentirá gratidão por cada pessoa que apareceu em seu caminho e compreenderá que finalmente vive não pelo princípio da sobrevivência, mas pelo princípio da criação. Este ano será um ano de estabilidade sem estagnação, de força sem agressividade, de movimento sem caos. Não haverá lugar para medos ou dúvidas mesquinhas. Áries não perguntará mais quando chegará sua hora. Ele compreenderá que ela chegou. O ano de 2026 abrirá para ele um mundo onde tudo é possível, se ele acreditar em si mesmo.
e essa fé se tornará a sua arma mais poderosa, sua principal fonte de sucesso. O destino finalmente o reconhecerá, não por suas ambições, mas por sua capacidade de agir enquanto os outros apenas pensam. E é por isso que este ano ficará em sua memória como o início de uma nova vida, onde ele não é mais um observador, mas um criador, não um buscador, mas aquele que encontrou. Touro. O ano de 2026 será um ano de grandes mudanças para o taurino. Tudo o que parecia imutável há muito tempo finalmente começará a se mover. E esse movimento será impressionante. O taurino, acostumado a agir com cautela, prudência e passo a passo, sentirá neste ano que é hora de agir com mais determinação, amplitude e ousadia. Ele não ficará mais à margem dos acontecimentos. O destino o levará para o centro da vida. O que antes parecia difícil se tornará mais fácil. O que assustava se tornará mais compreensível, e o que antes havia perdido o sentido o reencontrará. O início do ano abrirá para o taurino portas que antes pareciam trancadas. Oportunidades surgirão onde ele nem esperava. No trabalho, nos negócios ou em projetos criativos, começará a sentir estabilidade, mas não aquela que paralisa, e sim aquela que sustenta. O taurino agirá de forma sistemática e sábia, sem desperdiçar energia. Sua consistência e paciência começarão a trazer grandes resultados. Este ano provará que a verdadeira força não está na velocidade, mas na resistência. E é essa característica que fará do taurino um dos principais vencedores de 2026. A parte financeira da vida de Touro passará por um forte crescimento. Não haverá ganhos aleatórios. Cada quantia, cada projeto será o resultado dos esforços dos anos anteriores. O dinheiro começará a fluir de forma mais estável. Os investimentos ou decisões tomadas anteriormente darão frutos. O principal é não dispersar os recursos. O taurino sentirá que chegou um período de crescimento sem perdas, de acumulação sem estresse. Será um ano em que o dinheiro virá não como um teste, mas como uma recompensa. O sucesso do taurino em 2026 não será apenas material. Seu estado interior mudará. Ele sentirá uma paz que há muito não conhecia. Desaparecerá a necessidade de provar algo aos outros. Ele deixará de olhar para trás e começará a olhar para frente. Neste novo espaço interior surgirá a certeza de que ele está no caminho certo. As pessoas ao seu redor começarão a sentir sua força, não ostensiva, não ostentosa, mas aquela que vem das profundezas. Isso atrairá pessoas com ideias semelhantes, parceiros, aqueles que compartilham sua visão da vida. A primavera será um período de renovação pessoal. O taurino começará a perceber seus desejos de maneira diferente. O que antes parecia inatingível deixará de assustá-lo. Sua voz interior, que ficou em silêncio por muito tempo, falará com confiança. É na primavera que ele poderá dar o primeiro passo para algo novo, mudar de emprego, de negócio, de direção criativa ou até mesmo de rumo na vida. Esse passo será decisivo, pois abrirá caminho para um grande resultado. O verão será um período de ação, não de promessas, nem de planos, mas de decisões concretas. O destino o levará a situações que exigirão coragem. O taurino pode se deparar com uma escolha: permanecer no conforto ou arriscar-se em prol do crescimento. A escolha do segundo caminho será decisiva. Onde ele demonstrar determinação, uma grande recompensa o aguardará. Nesse momento surgirão oportunidades com as quais ele sonhava, mas não acreditava que fossem reais. O principal é não se assustar com o próprio sucesso. Na esfera dos relacionamentos, 2026 trará ao taurino o calor que lhe faltava. Para aqueles que estão em um relacionamento, este é um ano de fortalecimento, quando não há mais mal-entendidos entre os dois. Quando o amor se torna não uma emoção, mas uma profunda força comum. Para os solteiros,
Este é um momento de encontros que podem mudar a vida. A pessoa que aparecerá neste ano trará não apenas sentimentos, mas também estabilidade. Ao lado dela, o taurino voltará a sentir confiança no mundo. O outono será um período de reconhecimento merecido. Aqueles que trabalharam ao lado dele começarão a ver a verdadeira dimensão de sua personalidade. A gerência, os parceiros ou colegas apreciarão sua persistência. É o momento em que os resultados se tornam visíveis para todos. Touro não será mais a sombra ou o apoio de alguém. Ele se tornará o centro de sua própria história. Neste período, grandes mudanças para melhor são possíveis. Promoções, expansões, acordos importantes ou conquistas tão esperadas. No final do ano, o taurino sentirá que passou por uma importante transformação interna. Ele compreenderá que tranquilidade não significa passividade e que confiança não significa arrogância. O ano de 2026 o ensinará a confiar em si mesmo e no processo. O destino parece recompensá-lo pelos anos de perseverança, por não ter desistido quando as coisas estavam difíceis. Novos horizontes se abrirão no horizonte, não por acaso, mas por maturidade. Este ano será para o taurino um símbolo de maturidade. Ele não dependerá mais da avaliação dos outros. Não esperará aprovação. Seu caminho será próprio, e é por isso que 2026 será o ano em que ele poderá dizer: eu vivo como quero. Não será uma declaração bombástica, será uma confiança silenciosa que não precisa de provas. O final do ano trará tranquilidade, equilíbrio e profunda gratidão. Tudo o que ele começar em 2026 terá um efeito de longo prazo. Mesmo anos depois, ele vai olhar para trás e perceber que foi esse ano que serviu de base para o seu futuro. E não por acaso, mas porque ele finalmente se permitiu ser ele mesmo, sem pressa, sem medo, sem concessões. Gêmeos. O ano de 2026 começará para os Gêmeos com uma sensação incrível de clareza. É como se tudo o que antes era caótico e disperso finalmente se encaixasse em um quadro único e nítido. Este ano não trará descanso, mas sim sentido. Os Gêmeos sentirão que é hora de falar e agir, não por causa da reação dos outros, mas por causa de sua própria visão. As palavras se tornarão suas armas, os pensamentos, sua moeda, e a determinação, o motor dos acontecimentos. O mundo abrirá diante deles tantas oportunidades quantas eles puderem ver. E desta vez, eles verão tudo. O início do ano trará um incrível impulso intelectual. As ideias que os Gêmeos carregavam há muito tempo dentro de si tomarão forma. Novos conhecidos, relações profissionais, colaborações, tudo começará a crescer, como uma reação em cadeia. Onde antes havia silêncio, agora seus nomes ecoarão. Este ano foi feito para a publicidade, a comunicação e a troca de conhecimentos. Os Gêmeos sentirão que suas palavras começam a influenciar, inspirar e abrir os olhos das pessoas. A primavera de 2026 será o período em que sua atividade começará a trazer os primeiros grandes resultados. Os Gêmeos não apenas receberão reconhecimento, eles criarão ao seu redor um movimento, uma tendência, uma nova onda. Isso pode estar relacionado a negócios, mídia, tecnologia, criatividade ou educação. Tudo o que exigir uma visão ampla se tornará seu território. Eles sentirão que o tempo está a seu favor. Sua velocidade se tornará uma vantagem, não uma ameaça. A esfera financeira florescerá quando eles deixarem de duvidar de seu próprio valor. O ano de 2026 mostrará que o dinheiro não vem apenas do trabalho, mas da consciência de seu papel. Quando os Gêmeos deixarem de fazer algo sem motivo e começarem a agir estrategicamente,
Os fluxos começarão a fluir de forma estável. São possíveis grandes contratos, novas fontes de renda, projetos que se transformarão em projetos de longo prazo. O principal é não permitir que o medo paralise a ação. No verão, os Gêmeos estarão no centro dos acontecimentos. Será um período de alta atividade, reuniões constantes, mudanças, ideias. Eles podem sentir cansaço, mas será um cansaço agradável, como após uma maratona bem-sucedida. A vida exigirá flexibilidade, mas é justamente essa flexibilidade que os tornará vencedores. Enquanto os outros ficarem paralisados pela dúvida, eles já estarão à frente. O meio do ano será o momento em que sua reputação crescerá rapidamente. E se eles permanecerem fiéis a si mesmos, sua influência se tornará perceptível mesmo fora do círculo de contatos habituais. A esfera das relações em 2026 será inesperadamente profunda para os Gêmeos. Eles, que muitas vezes tratam os sentimentos com leveza, desta vez descobrirão o outro lado do amor. Ao seu lado aparecerá uma pessoa que será capaz de vê-los não como um interlocutor interessante, mas como uma alma complexa e verdadeira. Esse encontro mudará tudo. Para aqueles que já estão em um relacionamento, o ano será um momento de um novo nível de confiança. Os Gêmeos deixarão de desempenhar papéis e aprenderão a falar de forma simples e honesta. É isso que trará a paz que eles procuravam há muito tempo. O outono de 2026 abrirá as portas para um grande avanço. Será o momento em que eles poderão realizar ideias que antes pareciam impossíveis. O destino parecerá montar um quebra-cabeça. As pessoas certas, o momento certo, os recursos certos. Tudo se encaixará. Os Gêmeos poderão iniciar o negócio com que sempre sonharam, conseguir um cargo, reconhecimento ou até mesmo criar sua própria marca, que se tornará um símbolo de sua trajetória. Tudo o que for feito nesse período terá influência por muitos anos. Paralelamente, seu mundo interior mudará. O ano de 2026 os ensinará a valorizar o silêncio. Eles encontrarão harmonia entre palavras e ações. O que antes causava agitação, agora trará tranquilidade. Eles compreenderão que o sucesso não é a quantidade de movimentos, mas a precisão dos passos. E quando essa clareza chegar, a vida se tornará controlável. Mais perto do inverno, os Gêmeos começarão a sentir que o destino os está preparando para uma nova etapa, mais profunda, responsável e ambiciosa. Eles terão que tomar decisões que determinarão a próxima década. E eles vão conseguir. Eles deixarão de temer grandes tarefas, pois compreenderão que é para isso que servem sua inteligência, sua rapidez e sua capacidade de ver o mundo de forma mais ampla do que os outros. O ano de 2026 não será fácil para eles, mas será justo. Ele recompensará cada risco, cada pensamento ousado, cada sim dito no momento certo. Os Gêmeos sairão dele mais fortes do que nunca. Suas ações criarão uma nova realidade. Suas palavras começarão a funcionar como códigos de mudança. Eles deixarão de ser espectadores. Eles se tornarão autores. E quando o ano chegar ao fim, os Gêmeos de repente perceberão que estão vivendo exatamente como sempre sonharam. Sem agitação, sem caos, mas com movimento, com sentido, com a sensação de que cada dia é uma oportunidade. Eles não vão mais tatear o caminho na escuridão. O ano de 2026 será para eles o ano em que se tornarão a luz que ilumina o caminho, para si mesmos e para os outros. Câncer. O ano de 2026 para Câncer não começará de forma estrondosa, mas com uma sensação de grande mudança interior, como se alguém finalmente tivesse tirado de seus ombros o pesado manto do passado. Este ano não chegará como uma tempestade. Ele entrará silenciosamente, mas com confiança. E desde os primeiros dias,
Câncer sentirá que tudo está começando a se encaixar na direção certa. Como se a vida, que por muito tempo foi um labirinto, de repente se tornasse uma estrada com um horizonte claro. Nos primeiros meses do ano, ele perceberá que as coisas que antes não se submetiam à lógica ou aos esforços começam a se resolver por si mesmas. Uma força invisível parece remover os obstáculos, liberando o caminho. Isso se aplica às finanças, aos relacionamentos e às dúvidas internas. O destino dá ao Câncer um segundo fôlego, não para fugir, mas para voar. O ano de 2026 será para ele um ano de retorno a si mesmo. O Câncer, que por muito tempo colocou as necessidades dos outros acima das suas, finalmente compreenderá que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas uma condição para a sobrevivência. Ele começará a recuperar as forças, a recuperar o que antes havia cedido sem lutar: tempo, energia, sonhos. Este ano o forçará a olhar para si mesmo com o respeito que lhe faltava. No trabalho ou nos negócios, Câncer verá o resultado concreto de seu trabalho de muitos anos. O que antes parecia lento finalmente começará a dar frutos. Sua autoridade aumentará e pessoas que confiam em suas decisões aparecerão ao seu redor. O ano de 2026 abrirá para ele as portas para um novo nível. Um cargo, um projeto próprio, reconhecimento ou até mesmo uma mudança. Tudo o que ele fizer este ano terá o apoio do destino. A esfera financeira o agradará com a estabilidade que ele tanto almejava. Se nos anos anteriores ele era obrigado a contar cada centavo, agora o dinheiro virá de forma ritmada e segura. Surgirão novas fontes de renda, possivelmente relacionadas ao seu talento ou a algo que ele antes deixava de lado. O destino lhe dará a oportunidade de receber, não apenas pelo trabalho, mas também pela sabedoria. O principal é não voltar aos velhos medos e não descartar novas oportunidades por desconfiança. No meio do ano, Câncer sentirá que é hora de agir de maneira diferente. Sua vida começará a mudar devido à sua confiança interior. Ele deixará de esperar a aprovação e começará a agir por conta própria. Onde antes ficava em silêncio, ele falará. Onde antes duvidava, ele dará o primeiro passo. E esse passo será o início de uma grande jornada. No âmbito das relações, 2026 será um ano de purificação. Tudo o que foi construído com base no medo, no controle ou na desigualdade começará a desmoronar. Isso pode doer, mas é necessário. O destino não tira, ele libera espaço para o que é verdadeiro. Para os Cânceres solteiros, o ano trará novos encontros, calorosos, honestos, não casuais. Não será um amor caótico, será a união de duas almas maduras que há muito se procuravam. Para aqueles que já têm um parceiro, 2026 será um teste de profundidade. Somente a sinceridade preservará o relacionamento. Mas, se ela existir, a união se tornará mais forte do que nunca. O verão trará movimento e mudanças. O Câncer pode mudar de residência, área de atividade, círculo de comunicação. E, embora à primeira vista isso pareça arriscado, tudo será benéfico. Será um período em que o destino literalmente empurrará para frente. Não vale a pena se apegar ao antigo, mesmo que pareça familiar e seguro. O antigo não funciona mais. Na segunda metade do ano, Câncer finalmente sentirá que suas emoções não são inimigas, mas sim uma força. Tudo o que antes era considerado fraqueza começará a funcionar como uma ferramenta. A intuição se tornará mais precisa, o coração mais corajoso. Ele começará a tomar decisões, não com a razão, mas com a profundidade. E são essas decisões que levarão a grandes conquistas. Este é o ano em que seu compasso interno funcionará sem erros. O outono abrirá as portas para o reconhecimento. O que ele fez de forma discreta e modesta se tornará visível. Talvez ele receba a proposta pela qual esperou por anos.
ou pessoas que antes não acreditavam nele começarão a pedir conselhos. É o momento em que Câncer finalmente entenderá que tudo fazia sentido. Cada dor, cada dúvida, cada noite sem dormir, tudo levou a este momento. No final do ano, o destino lhe dará paz. Não silêncio, mas harmonia. A vida deixará de ser uma luta. Ela se tornará um diálogo. Tudo o que ele sempre quis começará a chegar exatamente quando for necessário. E não porque ficou mais fácil, mas porque ele mesmo se tornou diferente. Câncer não reagirá mais ao caos. Ele criará ordem. O ano de 2026 fará dele uma pessoa que conhece o seu valor. Não porque alguém o elogiou, mas porque ele se aceitou. Ele aprenderá a dizer não sem culpa, sim sem dúvidas e eu consigo sem medo. Este ano mostrará que a verdadeira força não é a intensidade, mas a constância. Não é o grito, mas a calma. Não é a luta, mas a fé no próprio caminho. E quando os últimos dias do ano trouxerem silêncio, Câncer sentirá que não vive mais no passado. À frente há um espaço cheio de luz. Onde antes havia sombras, agora há clareza. E essa tranquilidade não será indiferença, mas recompensa. Porque 2026 é o ano dele. O ano em que ele recuperou sua vida e viu que tudo o que procurava estava há muito tempo dentro dele mesmo. Leão. O ano de 2026 será para o Leão um ano de renascimento da força que ele há muito reprimia. Tudo o que parecia grandeza perdida despertará novamente. Este ano não é sobre sorte, é sobre triunfo. O Leão sentirá que o destino finalmente se inclina diante de seu poder interior. É como se a própria realidade reconhecesse: chegou a sua hora, sem meias tintas, sem concessões. O ano de 2026 exigirá uma manifestação completa, e ele a dará por completo. O início do ano será tranquilo para o Leão, mas sob essa aparente serenidade há uma enorme energia. Ele está como que à beira de um grande palco, onde as luzes ainda não se acenderam, mas ele já sabe que em instantes começará a peça de sua vida. Os acontecimentos se desenrolarão de forma a colocá-lo em destaque, na carreira, nos negócios, na vida social ou nos assuntos pessoais. As pessoas começarão a prestar atenção, a ouvir, a se orientar por ele. O ano de 2026 o tornará uma autoridade, mesmo que ele não tenha buscado esse papel. O Leão sentirá que é hora de acreditar novamente em seu próprio poder. Os anos anteriores podem ter sido desgastantes, fazendo-o duvidar, mas esse período foi necessário para que ele compreendesse: o poder sem humildade não se mantém, e a humildade sem poder não leva a lugar nenhum. Agora, ambas as qualidades se unirão nele. Ele se tornará alguém que não apenas fala, mas influencia. Suas decisões terão peso, sua presença terá efeito. No âmbito profissional, o Leão terá uma chance que mudará seu status. Pode surgir um projeto que se tornará um símbolo de seu nome ou um cargo que o levará a um novo patamar. Os chefes ou pessoas influentes verão nele não um subordinado, mas um parceiro igual. Este será um ano em que seu talento, carisma e consistência trarão resultados concretos, materiais e de reputação. Tudo em que ele tocar ganhará forma, força e significado. Financeiramente, este ano promete estabilidade ao Leão, mas não por acaso. O dinheiro virá como reflexo de sua confiança. Quanto mais firme ele se mantiver, mais fortes serão seus recursos. O ano de 2026 oferecerá a oportunidade de criar algo em grande escala. Seu próprio negócio, projeto de investimento, propriedade ou parceria influente. O principal é não baixar o nível. O destino o apoiará se ele não trair seus próprios padrões. A primavera será a época das primeiras grandes vitórias. Surgirão pessoas ao seu redor que poderão fortalecer sua posição. Não por bajulação, mas por respeito mútuo.
Este é o período em que Leão compreenderá que não precisa mais provar sua importância. Ela é óbvia. É então que ele começará a agir de maneira diferente, mais calma, mais sábia, mas mais poderosa. Cada palavra sua soará confiante, cada gesto terá peso. Nos relacionamentos, 2026 será um ano de honestidade para o Leão. O amor não será um jogo, mas um espaço de igualdade. Se houver uma pessoa alta, seu lado que o apoie, essa união se fortalecerá e alcançará um novo nível de profundidade. Se o relacionamento se basear em dependência ou orgulho, ele se desintegrará. O destino não permitirá que o leão permaneça na indecisão. O amor em 2026 será para ele uma união de força e calor, respeito e paixão. E ele chegará quando ele parar de procurar e começar a irradiar. O verão lhe trará um novo cenário de ação. É possível que haja uma mudança, uma apresentação pública, o lançamento de um projeto, ou até mesmo uma mudança no círculo de relacionamentos. Tudo isso não é por acaso. O mundo quer vê-lo mais amplamente. E se o leão se permitir sair dos limites do habitual, receberá mais do que esperava. Suas ideias encontrarão ouvintes, sua visão encontrará adeptos. Ele não será mais aquele que brilha apenas para os entes queridos. Sua luz se tornará visível para todos. O outono será o período mais brilhante do ano. O leão receberá o reconhecimento merecido, não imediatamente, mas de forma retumbante. Pode ser um prêmio, um contrato, reconhecimento público ou simplesmente o momento em que o destino diz: olha, você mudou, agora você está pronto. Nesse momento, sua energia atingirá o auge. O principal é não desperdiçá-la com ninharias, não entrar em discussões e não se distrair com a inveja dos outros. Sua tarefa é seguir em frente, sem olhar para trás. No final do ano, o leão sentirá uma profunda tranquilidade, que só vem depois de grandes batalhas. Ele entenderá que não precisa mais provar que é capaz, porque já provou. Agora é hora de aproveitar os frutos. 2026 será o ano de sua maturidade interior. Ele deixará de buscar reconhecimento, pois compreenderá que o verdadeiro reconhecimento é o silêncio após os aplausos, quando ele está satisfeito consigo mesmo. Este ano ensinará ao leão a ver o poder não como um objetivo, mas como uma responsabilidade. Sua força não será mais um ditame, ela se tornará um exemplo. Sua liderança não está em dar ordens, mas em inspirar. Ele se tornará aquele que abre caminho para os outros, mas não se perde. E quando 2026 chegar ao fim, o leão olhará para trás e compreenderá. Tudo o que aconteceu antes foi uma preparação. Todas as dúvidas, perdas, altos e baixos são degraus que o levaram ao topo. Agora ele está lá, não como um rei sem trono, mas como uma pessoa que criou seu próprio reino. E esse reino não é feito de pedra, mas de vontade, decisões e fé em si mesmo. Virgem. O ano de 2026 será para a Virgem um ano de grande avanço, para o qual ela se preparou há muito tempo, sem se dar conta disso. Tudo o que ela construiu cuidadosamente ao longo dos anos se encaixará em um sistema claro, e esse sistema começará a funcionar. Não será por acaso, nem por sorte, nem por um presente, será o resultado. Este ano irá recompensá-la pela precisão, paciência, mente analítica e capacidade de ver mais profundamente do que os outros. Virgem sentirá que finalmente vive no ritmo que ela mesma dita. O início do ano será tranquilo externamente, mas internamente ocorrerão mudanças. Haverá clareza de pensamento, estrutura de ação, confiança na direção. O ano de 2026 não tolerará o caos, e Virgem, como ninguém, saberá tirar proveito disso. Sua ordem se tornará uma vantagem. Ela começará a ver os sinais a tempo, tomar as decisões certas e agir com precisão. Onde outros se perderão, ela verá o caminho.
A esfera financeira finalmente se estabilizará. Projetos que antes avançavam lentamente começarão a dar lucro. Mesmo os negócios que pareciam insignificantes se revelarão uma base sólida. O ano de 2026 abrirá para a Virgem um novo nível de segurança financeira, não instantânea, mas profunda e de longo prazo. Sua disciplina se transformará em um fluxo de oportunidades. Cada centavo investido no desenvolvimento retornará com juros. O principal é não ceder à tentação de gastar energia com ninharias. Este ano recompensará o foco. No trabalho e na vida profissional, Virgem terá um período de justiça. Ela será notada por aqueles que a ignoraram por muito tempo. A gerência avaliará sua precisão, os colegas reconhecerão sua competência. É possível que haja um aumento, uma mudança para um novo projeto ou a expansão de seu próprio negócio. O ano de 2026 tornará seu nome sinônimo de confiabilidade. Tudo o que ela fizer terá um sentido prático. Seu trabalho finalmente ganhará forma visível. A primavera trará uma sensação de controle sobre sua própria vida. Virgem compreenderá que não quer mais se justificar, explicar ou provar. Ela agirá de forma discreta, mas confiante, e essa tranquilidade se tornará sua principal força. Nesse período são possíveis novos conhecimentos, não casuais, mas estratégicos. Entrarão em sua vida pessoas com quem ela poderá criar algo grandioso. O verão será um momento decisivo. Virgem sentirá que a fronteira entre o sonho e a realidade está desaparecendo. O que ela antes adiava começará a se realizar. Pode ser uma nova direção na carreira, uma mudança, a compra de um imóvel ou até mesmo uma mudança no estilo de vida. Tudo o que acontecerá será uma continuação lógica de seus esforços anteriores. O destino não fará presentes. Ele simplesmente abrirá as portas que a Virgem há muito merece. Na esfera dos relacionamentos, 2026 mudará tudo. Se antes a Virgem buscava estabilidade, agora ela compreenderá que a verdadeira estabilidade não está na previsibilidade, mas no respeito mútuo. Haverá uma profundidade que antes não existia. Os parceiros começarão a conversar com mais franqueza e ela passará a ouvir com mais atenção. Para as virgens solteiras, esta é uma oportunidade de conhecer alguém que se transformará em uma união verdadeira. Não será algo repentino ou emocional, mas sim maduro. Será um relacionamento que crescerá devagar, mas com segurança. O outono será um período de análise e decisões. A Virgem, como ninguém, sabe sentir o momento em que é preciso mudar de rumo. Nesse período, ela poderá tomar uma decisão que parecerá insignificante, mas mudará tudo. Talvez seja uma nova direção na carreira, uma nova equipe, um novo estilo de vida. O destino apoiará cada passo dado com intenção clara. O ano de 2026 será um ano em que cada sim ou não terá peso. Em novembro, dezembro, chegará a tão esperada sensação de equilíbrio. Tudo se harmonizará. Trabalho, casa, finanças, relacionamentos. Mesmo que não haja triunfos retumbantes, o principal será a tranquilidade e a satisfação com as próprias ações. Virgem compreenderá que a vitória não é aplauso, mas clareza. Não é uma recompensa, mas um sentimento interno de eu fiz a coisa certa. O ano de 2026 a tornará mais forte, mas não mais rígida. Ela aprenderá a deixar ir sem perder, a aceitar sem duvidar. Sua lógica se tornará aliada do coração. E onde antes havia ansiedade, agora haverá confiança. O destino dará à Virgem mais do que ela pediu, não por felicidade, mas por preparação. No final do ano, ela verá que o ciclo da vida se fechou harmoniosamente. Tudo o que começou com dúvidas terminará com confiança. Tudo o que antes doía se tornará experiência. O ano de 2026 deixará para trás tranquilidade e profundo respeito por si mesma.
porque ele provará que a paciência não é fraqueza, é uma ferramenta daqueles que realmente criam. Libra. O ano de 2026 será para os librianos um ano de despertar interior, quando a harmonia deixará de ser uma busca e se tornará um estado. Durante muitos anos, eles tentaram manter o equilíbrio entre desejos e obrigações, entre o que querem e o que é certo. Mas 2026 destruirá essa fina cortina de compromissos e lhes dará o mais importante: a liberdade de serem eles mesmos, sem medo de perder o equilíbrio. O início do ano encontrará os librianos com uma calma que esconde uma força tranquila. Eles começarão a perceber que não querem mais seguir a corrente das decisões alheias. Chegou a hora de escolher o rumo por conta própria. Essa mudança interna mudará tudo: carreira, relacionamentos, finanças. Eles sentirão que não precisam mais de permissão para agir. E é essa confiança que abrirá as primeiras grandes oportunidades para eles. No trabalho, 2026 trará estabilidade e reconhecimento. Os librianos, acostumados a manter a ordem, desta vez se tornarão criadores do novo. Eles poderão se destacar onde é necessária beleza de pensamento e precisão nas decisões, nas áreas de design, análise, comunicação, diplomacia e finanças. Sua capacidade de ver os dois lados da situação não será uma armadilha, mas uma vantagem. É por isso que seus conselhos, ideias e decisões serão mais valiosos do que nunca. Financeiramente, este ano trará uma sensação de controle. Os librianos aprenderão a administrar o dinheiro sem medo. Eles compreenderão que a estabilidade não é uma questão de quantidade, mas de confiança. O ano de 2026 abrirá novas fontes de renda, possivelmente relacionadas a parcerias ou criatividade. No segundo semestre, é possível que seja assinado um acordo importante que mudará o nível financeiro. O principal é não aceitar menos do que eles valem. A primavera será um período de purificação. Os librianos sentirão a necessidade de se libertar de pessoas e situações que criam tensão. Isso não será uma fuga, mas uma renovação. Um novo círculo de comunicação trará inspiração. Entre os novos conhecidos aparecerão aqueles que apoiarão suas ideias e acreditarão em sua visão. Este é o ano em que a palavra parceria terá um significado mais profundo para eles. O verão trará atividade e impulso criativo. Os librianos finalmente se permitirão ser ousados. Eles começarão a implementar ideias que por muito tempo pareceram arriscadas demais. Pode ser um negócio próprio, uma mudança de carreira, um projeto público ou um início artístico. Tudo o que for feito neste verão terá um significado profundo e repercussão. O mundo começará a vê-los não apenas como mediadores entre extremos, mas como verdadeiros criadores de equilíbrio. No campo dos relacionamentos, 2026 será um ano de sinceridade. Os librianos, que por muito tempo esconderam suas emoções atrás de uma máscara de diplomacia, finalmente aprenderão a falar abertamente. O amor neste ano será forte ou não existirá. Não haverá meio termo. Para os solteiros, há uma grande chance de encontrar uma pessoa que será o espelho da alma. Ao lado dela, sentirão não apenas paixão, mas também tranquilidade. Para aqueles que já estão em um relacionamento, este ano será um teste de maturidade. Se a união for baseada no respeito, ela se fortalecerá. Senão, a vida dará um sinal de que é hora de seguir em frente. O outono será uma época de resultados externos. Os librianos verão que tudo em que trabalharam começa a dar frutos concretos. Reconhecimento, promoção, convites para novos projetos. Não é por acaso, mas consequência da harmonia entre pensamento e ação. O ano de 2026 os recompensará não com o barulho da fama, mas com um profundo sentimento. Estou no meu lugar. No final do ano, haverá clareza nas questões que antes causavam tensão.
Os librianos compreenderão o que querem da vida e quem querem ter ao seu lado. Desaparecerá a necessidade de buscar aprovação. Restará apenas o desejo de criar paz. Esse estado será a sua principal conquista. O ano de 2026 ensinará aos librianos o mais importante. A harmonia não vem de fora, ela nasce de dentro. Quando eles começarem a ouvir a si mesmos, a vida deixará de oscilar. Suas decisões se tornarão precisas, seus relacionamentos mais profundos e seu sucesso estável. Em dezembro, quando o ano estiver chegando ao fim, os teresianos olharão para trás e verão que suas vidas mudaram não de repente, mas de forma consistente, passo a passo, como se o mundo tivesse cuidadosamente equilibrado a balança e agora houvesse tranquilidade em todas as esferas. E é essa tranquilidade que será a maior recompensa para eles. Escorpião. O ano de 2026 será para o Escorpião o ano do despertar de sua verdadeira essência. Não se trata apenas de uma nova etapa, mas de uma metamorfose que não pode ser detida. Tudo o que estava oculto sob a superfície virá à tona. Sua intuição, vontade e paixão se tornarão armas, e a verdade, da qual ele não tem mais medo, se transformará em força motriz. O destino o testará, mas apenas para mostrar que não há mais nada que possa quebrar o Escorpião. O início do ano parecerá normal, mas já nas primeiras semanas ele sentirá que o mundo começa a reagir às suas mudanças internas. Um movimento invisível de energia levará a novas oportunidades, onde os outros não veem nada. Este ano exigirá determinação dele. Tudo o que não tem profundidade se desintegrará, e tudo o que é verdadeiro se fortalecerá. O Escorpião, que nunca teve medo da escuridão, desta vez se tornará a luz. Na esfera profissional, 2026 trará um avanço. Sua capacidade de ver a essência e controlar os processos finalmente será valorizada. Se ele trabalha nos negócios, terá poder sobre novas áreas. Se trabalha na área criativa, terá reconhecimento. Se gerencia pessoas, terá a confiança absoluta da equipe. O mundo começará a ouvir suas decisões. Isso não é coincidência. O destino o está preparando para algo maior. Ele deixará de ser um executor e se tornará aquele que dita as regras. As finanças se estabilizarão, mas não por acaso. O ano de 2026 transformará o Escorpião em um pensador estratégico. Ele aprenderá a multiplicar recursos, a ver oportunidades onde outros veem riscos. No meio do ano, é possível que haja um grande avanço financeiro, um acordo, uma herança, um projeto ou uma parceria que mudará seu status. No entanto, o mais valioso não será o dinheiro, mas uma nova sensação de poder. Eu posso. Essa frase se tornará seu lema. A primavera trará uma revolução interna. O Escorpião compreenderá que é hora de deixar o passado para trás. Velhas mágoas, decepções, dúvidas, tudo irá embora. Não imediatamente, mas de forma decisiva. Ele não mais buscará justificativas para aqueles que o traíram e não se apegará àqueles que não suportaram sua profundidade. O ano de 2026 criará um vácuo que será preenchido por novas pessoas, fortes, honestas, íntegras. Nos relacionamentos, este ano será intenso. Os sentimentos se intensificarão, mas não no drama habitual. O Escorpião aprenderá a amar sem luta. O amor se tornará não um campo de batalha, mas um lugar de força. Para aqueles que já estão em um relacionamento, 2026 trará purificação. A verdade que não pode ser evitada. E essa verdade, por mais dolorosa que seja, abrirá o caminho para a verdadeira intimidade. Para os solteiros, a oportunidade de encontrar uma pessoa que não se assuste com sua profundidade. Não uma pessoa casual, temporária, mas aquela com quem surgirá a sensação: eis que me viram.
O verão será o pico da atividade. Tudo o que ele planejou começará a se realizar. E se até esse momento o escorpião limpou o espaço do excesso, agora o destino lhe dará a recompensa. Será um período de grandes decisões e resultados rápidos. São possíveis mudanças de residência, abertura de um novo negócio ou um salto na carreira. Este é um momento feito para ações. E cada passo será certeiro, porque ele finalmente está ouvindo a si mesmo e não o barulho ao seu redor. O outono abrirá as portas para uma realidade completamente diferente. O escorpião começará a ver padrões que antes escapavam. Sua intuição se tornará mais precisa do que a lógica. Decisões que parecerão arriscadas para as pessoas ao seu redor trarão resultados brilhantes. O ano de 2026 o tornará uma pessoa que não precisa de aprovação, apenas de resultados. Ele será capaz de influenciar, mudar e liderar, e isso não será poder pelo poder, mas uma missão profunda, deixar um legado. No final do ano, o escorpião verá que tudo o que ele antes temia, perder, não tem mais poder sobre ele. Ele se tornará livre, não das pessoas, mas de suas próprias limitações. O medo que antes o dominava agora se tornará combustível. A dor que antes o feriu agora se tornará fonte de sabedoria. O ano de 2026 o transformará em uma pessoa que não esconde sua força. Ele a vive. Ele aprenderá a ficar em silêncio quando os outros gritam e agir quando os outros duvidam. Sua energia se tornará estável, direcionada, inquebrantável. E quando o ano chegar ao fim, o escorpião olhará para trás e verá que deixou para trás o caos, a insegurança, as sombras. À sua frente, clareza, controle sobre si mesmo e uma compreensão profunda. Ele passou pelo fogo para nunca mais queimar, mas para brilhar. Sagitário. O ano de 2026 será para o sagitariano um ano de avanços tão significativos que ele mesmo se surpreenderá com o tempo que esperou por esse momento. Tudo o que antes parecia um ideal distante se tornará realidade. Este ano o forçará a se mover mais rápido, pensar mais amplamente, arriscar mais ousadamente, sem meias medidas, apenas um voo livre. Tudo o que ele fizer terá direção e sentido, porque pela primeira vez em muito tempo, o Sagitário saberá exatamente para onde está indo. O início do ano abrirá para ele portas que antes pareciam fechadas. Eventos inesperados o colocarão no centro de novas oportunidades. Alguns receberão a proposta com que sonhavam. Outros encontrarão um trabalho que se tornará o sentido da vida. Tudo acontecerá rapidamente, mas de forma natural. O Sagitário não correrá, ele voará. O destino parecerá indicar a direção e dizer, agora. Sua energia em 2026 será colossal. Este ano foi feito para grandes planos e conquistas ainda maiores. O Sagitário sentirá que sua visão do futuro está se tornando realidade. As pessoas ao seu redor começarão a acreditar nele, mesmo quando ele falar sobre o que parece impossível. Sua inspiração será contagiante. Ele se tornará aquele que lidera. No trabalho, será um momento de expansão. Talvez ele embarque em uma nova direção ou abra seu próprio negócio. Tudo o que estiver relacionado ao risco agora trará recompensas. O ano de 2026 criará para ele um espaço em que cada passo ousado se transformará em vitória. O principal é não parar. Este ano não tolerará passividade. Basta acreditar na sua ideia e ela encontrará o caminho. Financeiramente, o ano promete grandes oportunidades. O Sagitário verá o resultado de seus esforços e receberá a recompensa pelos anos de trabalho. Talvez seja um novo nível de renda, uma parceria ou um lucro inesperado, mas a principal mudança será na mentalidade. Ele começará a ver o dinheiro não como um objetivo, mas como um instrumento de liberdade.
E quando essa ideia se consolidar, os fluxos se abrirão por si mesmos. A primavera trará eventos importantes que determinarão o caminho a seguir. É possível que haja uma viagem, uma mudança ou uma nova etapa nos relacionamentos. Tudo acontecerá com uma velocidade incrível. O Sagitário sentirá que o tempo acelerou, mas não se assustará. Ele nasceu para o movimento. Nesse período, é importante ouvir a intuição. Ela indicará onde investir energias e onde não investir. O verão será brilhante, intenso e rico em acontecimentos. Será como se ele entrasse em um fluxo onde tudo se encaixa exatamente como deveria. Conhecimentos, oportunidades, novas ideias, tudo será atraído como um ímã. As pessoas que aparecerem neste momento terão um papel fundamental. Entre elas, pode haver um mentor, um parceiro ou uma pessoa que o inspirará para uma nova etapa. O principal é não menosprezar os encontros, mesmo os casuais. Em 2026, não haverá acasos para o Sagitário. No campo dos sentimentos, este ano trará clareza. O Sagitário deixará de fugir da proximidade, pois compreenderá que a verdadeira liberdade não está na fuga, mas na confiança. O amor se tornará uma fonte de inspiração e não de contradição. Para aqueles que estão em um relacionamento, o ano trará fortalecimento e calor. Para os solteiros, um encontro que mudará a percepção do amor. Será uma pessoa ao lado da qual ele não sentirá a necessidade de provar nada, apenas de ser. O outono será uma época de grandes realizações. O Sagitário poderá alcançar o objetivo com que sonhou durante anos. Pode ser uma vitória em um caso, a conquista de um status, a abertura de um novo mercado ou o reconhecimento público. Mas o mais valioso não é o sucesso em si, e sim a consciência de que ele chegou até aqui com seus próprios passos. Sem papéis falsos, sem medo, ele finalmente verá o resultado de sua fé em si mesmo. No final do ano, ele terá um profundo sentimento de gratidão. Não será euforia nem orgulho, será uma alegria tranquila. Ele compreenderá que cada obstáculo dos anos anteriores foi necessário para aprender a não ter medo. O ano de 2026 lhe mostrará que a felicidade não é um objetivo, mas um movimento, e ele está se movendo na direção certa. O Sagitário se tornará um símbolo de progresso para si mesmo e para os outros. Ele não mais duvidará de seu caminho, não esperará por confirmação, não olhará para trás. Seu espírito se tornará leve como o vento e firme como uma rocha. O destino lhe revelará horizontes que ele nem imaginava. E quando o último dia do ano lhe der um momento de tranquilidade, ele sorrirá. Não porque tudo deu certo, mas porque agora ele sabe. Nada impedirá quem vive com o coração aberto e fé em seu voo. Capricórnio. O ano de 2026 será para Capricórnio o ano em que todos os seus longos e persistentes esforços finalmente se transformarão em conquistas reais. Tudo o que ele construiu, pedra por pedra, começará a tomar forma. Este ano não será de sucessos aleatórios. Será de resultados naturais. O destino dirá, agora. E Capricórnio, que nunca buscou atalhos, receberá a maior recompensa. Uma vitória estável, merecida e inevitável. O início do ano lhe trará clareza. Sem barulho, sem dúvidas, apenas precisão. Capricórnio sentirá que tudo está se encaixando. Ele não tem mais dúvidas sobre qual é o seu caminho. Mesmo as decisões que antes pareciam difíceis se tornarão óbvias. Sua estrutura interna está funcionando claramente novamente, como um mecanismo que foi lubrificado após um longo silêncio. Esse mecanismo está pronto para agir. No trabalho, chegará a hora das realizações práticas. Capricórnio não vai esperar. Ele vai planejar, calcular, agir. Sua força está na consistência. E 2026 tornará essa qualidade sua principal vantagem.
A gerência notará sua eficiência, os colegas, sua estabilidade, os parceiros, sua confiabilidade. Este ano pode trazer promoções, expansão dos negócios, novos projetos, reconhecimento oficial. Seu nome começará a ser pronunciado com respeito. A área financeira será especialmente forte. Tudo o que ele criou anteriormente começará a gerar renda. Aqueles que duvidavam de suas estratégias agora verão os resultados. No meio do ano são possíveis grandes negócios, propostas lucrativas ou projetos que crescerão a cada mês. Capricórnio verá que sua estabilidade atrai dinheiro, e é essa confiança que se tornará seu ímã. A primavera será um período de expansão. Capricórnio pode decidir sair do habitual, assumir mais do que antes. O destino o apoiará. Se ele sentir que está pronto para começar algo novo, será o momento certo. Esse período abrirá as portas para investimentos, parcerias e encontros importantes. Ao seu redor aparecerão pessoas que pensam de forma tão estratégica quanto ele. Entre elas, haverá aliados capazes de mudar seu futuro. No campo dos relacionamentos, 2026 mostrará uma nova faceta. O capricorniano, que muitas vezes mantinha as emoções sob controle, começará a entender que a força não está na contenção, mas na sinceridade. Uma pessoa que o revelará de uma nova maneira poderá aparecer ao seu lado. Não será uma tempestade emocional, mas sim uma profundidade em que se pode confiar. Para aqueles que já estão em um relacionamento, o ano trará estabilidade e compreensão. Para os solteiros, será uma chance de encontrar um parceiro à altura, que não os puxe para baixo, mas cresça ao seu lado. O verão será um período de fortalecimento de posições. Capricórnio se concentrará na sistematicidade, organizará as finanças, planejará os negócios, construirá a base para os próximos anos. Este é um período em que ele não apenas trabalha, ele cria uma estrutura. Tudo o que ele fizer terá um efeito duradouro. Mesmo pequenos passos neste verão trarão grandes frutos no futuro. O outono trará uma sensação de estabilidade e controle. O mundo ao redor pode ser caótico, mas seu mundo interior permanecerá imperturbável. Nesse período é possível que haja reconhecimento, recompensa ou conquista que resumirá anos de esforços. Capricórnio sentirá: aqui está o lugar onde ele deveria estar. Não por acaso, não por sorte, mas por mérito próprio. O ano de 2026 será para ele também um ano de expansão interior. Ele começará a ver mais amplamente, a pensar em maior escala. Surgirão novas ambições. Não por ganância, mas por compreensão do potencial. O destino parecerá remover as restrições e dizer: permita-se mais. E desta vez ele ouvirá. No final do ano, Capricórnio sentirá uma paz que não sentia há muito tempo. Não porque tudo se tornou perfeito, mas porque ele confia no processo. Ele não duvida mais do seu caminho, não busca confirmação, não se compara aos outros. Ele sabe que sua força está na estabilidade e não no barulho. O ano de 2026 lhe trará não apenas sucesso, mas autoridade. É o ano em que as pessoas ouvirão suas palavras e sentirão o peso do silêncio após elas. Tudo o que ele disser ou fizer terá consequências, e essas consequências serão positivas. Ele se tornará alguém que não precisa de aplausos, pois ele próprio é a prova de sua força. E quando o ano terminar, Capricórnio compreenderá: ele não apenas alcançou o objetivo, ele se tornou o objetivo. Sua vida não é mais medida por pequenas vitórias, pois ele aprendeu a criar grandes vitórias. E à frente está o caminho que ele mesmo construiu, sólido, direto e seguro. Aquário. O ano de 2026 será para Aquário o ano em que o futuro deixará de ser um sonho abstrato e começará a se concretizar na realidade. Este ano não trará mudanças aleatórias. Ele trará os resultados das ideias que Aquário vem amadurecendo nos últimos anos. Tudo o que parecia muito ousado
agora se tornará possível. O destino parecerá abrir as comportas e dizer: agora é a sua vez de mudar as regras. O início do ano encontrará Aquário com um forte impulso interno para agir. Sua mente funcionará com velocidade relâmpago. As ideias surgirão uma após a outra. Mas desta vez ele não as deixará no ar. Ele as concretizará. O ano de 2026 transformará o aquariano de sonhador em arquiteto. Sua visão do futuro deixará de ser apenas um conceito. Ela se tornará um projeto. Na esfera profissional, chegará o momento em que suas ideias começarão a trazer resultados reais. Os colegas que antes não compreendiam seu pensamento não convencional começarão a imitá-lo. Ele terá espaço para se realizar, e esse espaço se expandirá rapidamente. O ano de 2026 pode trazer ao Aquário uma função de liderança, participação em um projeto de grande escala ou a criação de sua própria marca. Tudo o que estiver relacionado à tecnologia, inovação, criatividade ou educação se tornará seu território de influência. Financeiramente, este ano será atípico. Os lucros virão de áreas que ele não esperava. Os antigos modelos de rendimento ficarão no passado. Em vez disso, surgirão novas fontes de rendimento relacionadas com a sua visão única. O importante é não ter medo de mudar de abordagem. O ano de 2026 lhe ensinará seu princípio fundamental. Liberdade e estabilidade financeira podem coexistir, se não se limitar aos velhos padrões. A primavera será um período de revelação do potencial. Aquário sentirá que sua influência está crescendo, não apenas por suas ações, mas também por sua própria presença. As pessoas começarão a procurá-lo em busca de conselhos, inspiração e novas perspectivas. Nesse período, ele poderá encontrar pessoas com ideias semelhantes, com as quais criará algo grandioso, uma ideia, um projeto, uma comunidade. Tudo o que começar na primavera terá um grande futuro. O verão será um período de experimentos. Aquário, que sempre pensa fora da caixa, agora terá a coragem de agir da mesma forma. Ele poderá mudar de emprego, de local de residência ou até mesmo de estilo de vida. O destino apoiará qualquer movimento em frente. O principal é não tentar agradar a todos. 2026 não é um ano para concessões, mas para avanços. Nos relacionamentos, este ano trará uma profundidade que ele não esperava. Aquário, que está acostumado a manter distância, começará a se abrir. O amor deixará de ser um mistério. Ele se tornará uma parceria. Ao seu lado aparecerá uma pessoa com quem você poderá ser você mesmo, sem máscaras. Não será uma história dramática, será a tranquilidade na qual nasce a verdadeira intimidade. Para aqueles que já estão em um relacionamento, 2026 fortalecerá o vínculo, tornando-o mais profundo e honesto. O outono abrirá uma nova etapa, a etapa do reconhecimento. Aquário receberá a confirmação de que seu caminho está correto. Talvez por meio da publicidade, de um prêmio, de um convite, ou simplesmente pela sensação de que suas ideias funcionam. Ele se tornará parte de um grande processo que mudará não apenas ele, mas também o mundo ao seu redor. No final do ano, Aquário sentirá a paz interior. Ele compreenderá que sua força não está na luta, mas na liberdade de pensamento. Ele não precisa de provas, pois tudo o que criou fala por ele. Este ano o ensinará a confiar não nos planos, mas no fluxo. O ano de 2026 tornará Aquário um símbolo de uma nova era, uma pessoa que não tem medo de pensar diferente. Ele não esperará mais pelo momento perfeito. Ele o criará. Suas ideias ganharão vida, suas palavras terão peso, seu caminho terá sentido. E quando o ano terminar, ele olhará para trás e verá que está à beira de um novo mundo que ele mesmo ajudou a criar. E essa será a maior vitória,
não sobre os outros, mas sobre o eu do passado que duvidava. Peixes. O ano de 2026 será um ano de profunda percepção para os peixes. Ele começará tranquilamente, mas essa tranquilidade será enganosa. Sob a superfície, uma poderosa onda de mudanças estará se formando. Os piscianos sentirão que não podem mais viver como antes. Algo dentro deles despertará, mais profundo do que os pensamentos, mais forte do que os medos. Não será um ano comum, será uma transição para uma nova consciência, onde eles deixarão de seguir a corrente e finalmente começarão a criar seu próprio oceano. O início do ano trará aos piscianos a clareza que eles esperavam há muitos anos. É como se alguém tivesse limpado a névoa do espelho e eles estivessem vendo seu verdadeiro rosto pela primeira vez. Tudo o que antes os confundia não tem mais poder. Decisões que antes pareciam difíceis, agora surgem com facilidade. O destino parece sussurrar. Não tenha medo, tudo já está pronto. Nesse momento, os piscianos terão novas forças para agir. Não de forma agitada, mas com dignidade. Na esfera profissional, 2026 abrirá novos horizontes. O que antes era apenas um sonho ganhará forma. Os peixes se encontrarão em um trabalho que lhes dê sentido. Talvez mudem de área de atuação, alcancem um novo nível ou comecem seu próprio negócio. Tudo o que estiver relacionado com a palavra, a criatividade, a psicologia, a educação ou o desenvolvimento espiritual trará grandes frutos. Mas o mais importante é que sentirão inspiração, não forçada, não profissional, mas verdadeira, viva. Financeiramente, este ano será estável e justo. Tudo o que foi perdido retornará, não necessariamente na mesma forma, mas com a mesma energia. O dinheiro virá por meio de projetos harmoniosos, iniciativas conjuntas ou graças ao apoio de pessoas que reconhecem seu valor. O ano de 2026 ensinará aos peixes o principal. O dinheiro não é inimigo da espiritualidade, mas um instrumento de liberdade. E quando eles entenderem isso, os fluxos se abrirão por si mesmos. A primavera trará renovação. Nesse período, os piscianos se sentirão parte de algo maior. Seu mundo se encherá de pessoas inspiradoras e ideias transformadoras. Eles não se esconderão mais. Pelo contrário, começarão a falar, criar e compartilhar. É na primavera que pode nascer um projeto ou iniciativa que se tornará o sentido dos próximos anos. No amor, 2026 dissolverá as antigas fronteiras. Os piscianos aprenderão a não se sacrificar, mas a estar ao lado conscientemente. O amor deixará de ser dor e se tornará paz. Se já tiverem um relacionamento, eles o aprofundarão até o nível da união espiritual. Se estiverem solteiros, encontrarão uma pessoa que tocará seu coração não como um acaso, mas como uma resposta. Esse encontro será leve e natural. Não será fogo, mas calor. Não será paixão, mas tranquilidade, na qual se desejará permanecer. O verão será um período de grande ação. Os piscianos, acostumados a sonhar, começarão a agir. O destino lhes apresentará tarefas que, a princípio, parecerão muito grandes, mas cada passo abrirá o caminho para o próximo. O importante é não adiar. Nesse momento, é importante não analisar, mas confiar no processo. Eles compreenderão que o universo ajuda aqueles que finalmente se permitem seguir em frente. O outono abrirá as portas para o reconhecimento. O que eles faziam silenciosamente começará a soar alto. As pessoas notarão seu trabalho, suas palavras, seu talento. Para alguns, isso será uma promoção na carreira, para outros uma descoberta espiritual e para outros uma sensação simples, mas profunda. Estou no meu lugar. Os piscianos sentirão que não estão mais se procurando. Eles já se encontraram. No final do ano, haverá um silêncio profundo, não vazio, mas cheio. Os piscianos vão parar para olhar para trás
e verão o caminho que percorreram. Eles vão entender que cada dúvida foi um degrau, cada perda foi uma purificação, cada medo foi um professor. E então virá uma paz que nada poderá destruir. O ano de 2026 transformará os peixes em guias de luz. Eles não se tornarão diferentes. Eles se tornarão eles mesmos, mas mais livres, mais sábios, mais completos. Tudo o que eles criarem será cheio de significado. Este ano será a prova de que a suavidade não é fraqueza, mas uma forma de força. E quando o último dia do ano trouxer uma noite tranquila, os peixes sentirão que não estão mais navegando para o desconhecido. Eles estão no comando de seu oceano. E esse oceano obedecerá a cada movimento deles, porque agora não há medo nele. Há apenas fé e luz.